Fala família Elmo Concurseiro, tudo bem com vocês? Dica hoje de como fazer uma revisão eficiente, a qual me ajudou bastante a conseguir êxito aí na aprovação na PMPE e também alavancar muito o meu desempenho na assertiva das questões, beleza? Bruno, qual foi a plataforma que tu utilizou? O Anki, para mim, foi uma plataforma que veio para revolucionar o mundo dos estudos. Principalmente você, que gosta de um estudo mais objetivo, sem ler tanto PDF e algo mais dinâmico e eficiente. Galera, eu tô falando porque deu muito certo para mim e eu tenho certeza que vai dar certo para você também. Beleza? Bruno, como foi que tu fez para poder agilizar as tuas revisões? Eu criei, galera, meus próprios Anki e vou estar disponibilizando aí futuramente para vocês. Vou estar lançando um book, certo, com os meus Anki, mas eu quero mostrar como é que essa revisão ela funciona. Você pode criar os seus também. Aqui o objetivo é passar, beleza? A forma de estudar, a forma da eficiência do estudo. Então, vê bem, galera, quando se tem o objetivo, a gente vai ao longe. Então, vem com o Elmo Concurseiro. Vou te mostrar aqui como é que o estudo por Anki funciona. É um estudo excelente e um estudo ativo. Tá aqui, ó, Constituição Federal. A Constituição Federal, ela pedia no meu edital a organização administrativa. Então, eu criei, ó, e coloquei aqui os principais pontos. Mas, para você entender que o estudo é um estudo bem objetivo, eu vou trazer em pauta aqui, ó, o artigo 5º, que são os direitos fundamentais. Eu vou mostrar para vocês como é que o estudo é objetivo e é bem dinâmico. Entrei aqui, ó, vou colocar agora para estudar, beleza? E aqui a gente vai ver exatamente esse ponto que fala sobre um texto do artigo 5º da Constituição Federal que diz assim: em consonância com o disposto pela Constituição Federal de 1988, em que pesa os direitos e deveres individuais e coletivos, será assegurado nos termos da lei das assertivas dispostas a proteção às participações individuais, inclusive nas atividades desportivas. Aí pede nas obras coletivas, nas reproduções de imagem humana e como também na reprodução de voz humana. Beleza. Ele quer saber exatamente dessa forma constitucional de assegurar a proteção nas atividades desportivas, mas também o Anki nos traz. É também possível aplicar nas obras coletivas, na reprodução da imagem humana e na reprodução da voz humana. Beleza? É tudo certinho. Por quê, Bruno? Porque esse Anki aqui eu já tinha estudado antes. Foi criado por mim e entra na nossa mente. É uma forma de revisão ativa. Para mim tá correto. Então vamos ver o que o texto da lei diz. Ó, o texto da lei diz exatamente isso. Ó. O artigo 5º são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas, a reprodução à imagem e a reprodução à voz humana, inclusive nas atividades desportivas. Então, a pergunta acima traz essas colocações e o texto da lei está expresso dizendo isso, beleza? Então, para você ver como o Anki ele é bem objetivo e faz a gente pensar. Galera, uma coisa bem importante também que eu vejo é sobre a questão das cores. A taxação de cores no texto ela é bem importante para a gente massificar o conteúdo. Nos meus Anki eu sempre coloco a parte errada em vermelho. Então, como tem de exemplo aqui, ó, diz assim o texto do artigo 5º: é assegurado o direito de resposta ou indenização proporcional ao agravo. Beleza, eu me pergunto, o texto da lei diz isso? Ao meu ver, tá incompleto, tá faltando algumas coisas aí. Então isso tá certo ou tá errado? Galera, para muitas bancas, o texto da lei incompleto é errado.
E a gente aprende isso com a IBFC, a gente aprende isso com a CESP. Então, para você ver que o Anki ele ajuda até nessa parte das assertivas. Eu vou colocar aqui e mostrar, mas essa questão está errada, beleza? Diz assim, ó. Tá errado. Então diz assim, ó, o comentário: apenas resposta indenização material, moral ou a imagem. Então o texto da lei tá incompleto. Não é apenas isso. A resposta ainda tem indenização, né? Material, moral e a imagem. Diz assim o texto da lei, ó: é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Então, além disso, tem indenização por dano material, moral ou a imagem. Então, faltou, é direito, beleza, de resposta proporcional ao agravo, mas ainda está faltando. Então, o texto da lei, ele ficou incompleto. Então, torna a assertiva errada. Beleza? Então, aqui, ó, tem quatro classificações que nós podemos colocar. O que é que diz, Bruno? A primeira é se você teve muita dificuldade em compreender. Aí você coloca aqui de novo, esse flashcard ele volta com mais aceleridade, ou seja, ele volta mais rápido para você revisá-lo. Já difícil demora ali em média 10 minutos, um dia. Então os seus flashcards ele vai vindo para você conforme a dificuldade que você sofre para cada assunto, para cada pergunta, beleza? Essa daí para mim tá tranquilo, então vou colocar aqui bom para a gente poder avançar no conteúdo. Galera, o segundo ponto diz assim: homens e mulheres são iguais perante a lei, sendo permitido tratamentos desiguais sob a justificativa de promover a isonomia. Galera, isso tá certo ou tá errado? Está certíssimo. Vamos lá, ao meu ver está certo. Certo. Galera, existe duas formas de igualdade, a forma que é a igualdade formal e a forma da igualdade material. Então a igualdade formal é onde diz na lei, no texto da lei, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, que é exatamente o primeiro ponto. Já o segundo ponto diz que a igualdade material, que é exatamente o que foi tratada nessa pergunta, que diz assim, a igualdade material diz tratar os iguais de forma iguais e os desiguais com desigualdade, na medida de suas desigualdades, para que prevaleça a igualdade entre os desiguais. O exemplo disso é o TAF. O TAF é de uma forma para homem e de uma forma para mulher. Existe uma discussão onde diz: mas as mulheres não fazem o mesmo TAF dos homens. Então aqui é um exemplo do princípio da isonomia, onde se trata as pessoas de formas desiguais para chegar exatamente a esse ponto sobre o princípio da isonomia, beleza? Então aí eu coloquei e marquei essa classificação. Tem outra questão aí sobre a Constituição. Aí você diz: Bruno, esses flashcards te ajudou só na Constituição Federal? Não. Vamos ver agora, ó, outro assunto. Vamos ver aqui direito penal. Beleza? Direito penal, vamos ver um assunto bem bacana, que é os crimes contra a vida. Tá aqui, ó, crimes contra a vida. Vamos dar uma debatida aqui, vamos ver o que os flashcards têm a nos falar, né? Nas revisões. Beleza. Chegamos aqui à questão e coisas que cai muito nas questões, né? Que é exatamente as lesões corporais dentro do direito penal e em especial no crime contra a vida. Beleza? Eu tô trazendo aqui o flashcard como motivo de revisão e uma revisão eficiente. Beleza, galera? Essa eficiência dos flashcards faz com que a gente guarde as informações. E aqui, ó, fala sobre as lesões corporais e já tem dentro do conteúdo todo esse resumo. E lembra do que eu falei? As cores. As cores, elas ajudam muito a você fixar o conteúdo. E aqui diz, ó, assim: lesão corporal com aborto é classificada como gravíssima? Eu me lembro e me recordo da minha época de revisões
constantes que sim é classificada como gravíssima. Bruno, como é que tu sabe disso? O gatilho da cor tá em verde, então quando tá em verde nesse flashcard, eu tenho para mim que isso é correto. Então são formas de você ativar essa revisão e fazer com que ela fique ainda mais aparente e objetiva dentro da sua mente. Beleza? Então para mim está corretíssimo. Certo, tá aí galera a resposta, onde diz assim: se resulta em lesão corporal gravíssima, incapacidade permanente para o trabalho, ou como a gente está revisando de forma objetiva, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função, deformidade permanente e o aborto. Gravíssima, galera, são as lesões corporais gravíssimas. Então tá aí os pontos interessantes do Anki, beleza? Se você sabe criar seus flashcards, se você já tem aí um pacote de flashcard, utilize o Anki, pesquise. Eu estarei futuramente aí lançando uns combos de Anki igual a esse para você estar adquirindo. Na verdade já está tudo pronto, mas eu quero organizar ainda mais para passar o melhor para vocês. Então o Anki é uma forma efetiva de você estar revisando de forma objetiva e com um alto grau de porcentagem aí de acerto nas questões. Vai fazer com que você cresça ainda mais nos seus estudos. Então, para você ver, ó, foi tratado anteriormente esse tópico e nesse próximo Anki veio da mesma forma. Diz assim, ó: inutilização da função é classificada como lesão gravíssima? É uma pergunta, então a gente acabou de revisar. E viu que realmente esse tipo de lesão é gravíssima. Tá aí, ó, marcado em verde pra gente não esquecer. Inutilização de função é classificada como uma lesão corporal gravíssima. Galera, aqui eu fui um pouco mais a fundo. Eu não fiz uma pergunta nesse flashcard. Eu coloquei as classificações, né, dos homicídios e ainda especifiquei que todos são hediondos, onde diz que homicídio por paga ou promessa de recompensa, por motivo fútil, fui classificando todos, né, todos, só que tem um em especial que está marcado em amarelo, a fundo, que foi exatamente uma atualização que eu tinha visto, que tinha sido colocada recentemente, que eu fiz questão de classificar para mim também ter isso em mente. E coisas que são marcadas nos meus flashcards são exatamente as coisas que mais caem nas questões. E nesse flashcard tem uma coisa interessante, que a resposta dele é uma pegadinha. Que pegadinha é essa, Bruno? É que nas questões pedem muitas das vezes para você classificar quais são as causas de aumento de pena. Aí trazem homicídios qualificados e misturam com a causa de aumento de pena. Aí às vezes você confunde. Mas galera, também muitas questões dizem que quando o homicídio ele é praticado por milícia privada ou em prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio, eles são um homicídio qualificado. Só que não, nesse caso aí, como podemos ver no flashcard, é uma causa de aumento de pena e muitas das vezes as questões misturam isso. Então é até uma coisa aí para você ficar de antena ligada, e que o flashcard ele ajuda muito a gente ficar de olho nisso. E aqui, ó, traz também o texto bem básico, beleza? Esse flashcard, que é a questão do homicídio simples, e diz assim, ó: quando o homicídio é praticado com a pessoa menor, né, de 14 anos, é uma qualificadora. E quando é maior de 60, no homicídio, é uma causa de aumento de pena. Então isso aí são pontos que tá caindo em provas. Então que eu trago de forma bem objetiva aqui, nessa forma de revisão, que é do flashcard. Vamos passar para o próximo. Pronto, uma questão bem interessante também, que eu trouxe e marquei, porque para a forma de revisar é bem interessante. Diz assim, ó: considera-se que há razões de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica
Ó, vê bem. Quando é que se considera? É quando envolve a violência doméstica e familiar. Aí, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Isso aí é umas coisas também que as questões partem bastante nesse ponto. Quando é que envolve a questão quando é que se entra nessa questão de violência contra a mulher, da condição, como é que envolve essas condições para a realização? É quando tem a violência doméstica e familiar. E o menosprezo e a discriminação à condição da mulher são as mais presentes. Esse A aqui, ó, é exatamente a parte do inciso lá da pergunta, ou seja, do capítulo, inciso, parágrafo. Então tudo isso aqui eu trago classificado, beleza? Aí tem aqui, ó, as causas de aumento de pena, que aqui, quando eu marquei em amarelo, é exatamente para trazer o que as questões mudam. Aqui tem 3 meses posterior ao parto, só que as questões colocam 3 semanas. Isso aqui para mim já ficou muito massificado, porque eu já revisei tanto esse flashcard que ficou aqui, ó. Então, além de eu trazer aqui as classificações do crime contra a condição do sexo feminino, eu trago também as causas de aumento de pena, que essa daqui, ó, foi uma das que mais caíram recentemente nas provas, beleza? Então, tá aqui um infanticídio, que é quando ocorre intrauterino, e o aborto é quando a morte ocorre fora do útero, ou seja, de forma externa. Galera, essa é só uma forma de revisão. Eu acho que deu para entender, né, como é que o Anki funciona, e isso aí ajuda muito exatamente nessa forma de fixar o conteúdo. Então, vou preparar aí bastante Anki para vocês, de forma bem objetiva, para a gente estar revisando e fazendo com que tudo isso fique na nossa mente e nós venhamos aprender, né, massificar todo o conteúdo. É um concurseiro com mais um vídeo aí de forma de revisão estratégica, de revisão eficiente. Criem seus próprios Anks, caso não queira fazer aquisição de pacotes de Anki, mas faça com que sua revisão ela fique dinâmica e bem objetiva. Valeu, galera. Grande abraço.